E aí, mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valcés e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um super dispositivo que a Link & Link enviou para a gente, que é essa tela tudo em um chamada ISG Display Max. Nessa tela você tem o Home Assistant, você tem um hub integrado Zigbee, você tem Tuya, você tem Bluetooth e tem dezenas de aplicativos, além dela ser sensível ao toque. E se você curte tecnologia e casa inteligente, se inscreva no canal e ative as notificações marcando a opção todas. Se você já fez isso, desmarque essa opção e marque novamente, porque de vez em quando o YouTube não entrega os vídeos. E já compartilha com aquele amigo que ama tecnologia. Então é só o tempo da vinheta, a gente já volta para eu fazer o unboxing e os testes desse super dispositivo para vocês. Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a Link & Linked, que é a nova parceira do canal, que enviou esse dispositivo para a gente fazer os testes e o unboxing. A Link & Link é uma empresa que está situada na China e ela está voltada mais para a parte de consumo energético aliada à casa inteligente. Então tem uma série de dispositivos no site que são as telas inteligentes que centralizam tudo em um lugar só, além de ter sensores de movimento, hubs de infravermelho e radiofrequência, entre outras coisas. A parte triste é que ela ainda não vende aqui para o Brasil. Eu vou deixar de qualquer forma o endereço aí para vocês olharem os produtos. Pessoal, e no meio da edição desse vídeo eu recebi um e-mail do pessoal da Link & Link dizendo que eles atualizaram o portal deles para que vocês possam fazer a compra dos dispositivos e entrega no Brasil. Agora vocês têm a opção lá, na hora de fazer o checkout, de escolher o país Brasil e o endereço todo de vocês. Uma informação aqui é que depois eles vão pedir para vocês informarem o CPF para não dar problema na receita. Então vou deixar o link oficial aí na descrição do vídeo. Talvez vocês podem comprar pela Amazon e fazer um redirecionamento ou alguma coisa nesse sentido. Mas então vamos lá que eu vou fazer o unboxing agora do dispositivo e mostrar todas as funcionalidades que ele tem. Pessoal, então vamos lá, ó. Aqui nós temos a caixa, um pouco grande, eu vou tentar enquadrar o máximo possível aqui para vocês. Então aqui é a caixa do dispositivo ISG Display Max, que é tudo em um. É um gateway super inteligente, como aqui está dizendo, da marca Link & Link. Ele é compatível com o Google, com o Alexa, ele já tem embarcado aqui o Home Assistant, é compatível com o HomeKit e com a Siri. Ele já trabalha com Wi-Fi, Zigbee, Matter, Bluetooth, 433 e infravermelho, mas essas duas opções é necessário ter um hub, que se chama eHub. Ele é um dispositivo que trabalha com 5 volts e 2 amperes, como se fosse um carregador de celular. O modelo dele aqui é o CPF 1056. Ele tem suporte de armazenamento externo a cartão de memória e disco USB. A parte de comunicação, ele trabalha com Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, com Bluetooth 5.4 e com o Zigbee 3.0 que já está embutido nele. O aplicativo que a gente usa é o Link & Linked, que eu vou mostrar para vocês depois. É compatível com Android e iOS. A tela é de 10.1 polegadas. Ele trabalha com uma resolução de 1280 por 800 e é touchscreen. Memória interna de 4 GB e armazenamento interno de 32 GB. O processador dele, pessoal, é um processador chamado Allwinner A523. Vamos lá então, vamos ver o que vem dentro dessa caixa, ó. Primeira coisa, a gente tem aqui um guia de usuário rápido, tá? Que é como se fosse um manual aqui. Onde a gente tem aqui as principais funcionalidades. Por que que eu tô falando isso? Porque vocês vão ver que ele é muito completo, então não tá tudo aqui nesse manual. A gente tem aqui a tela propriamente dita. Então olha só, pessoal. A gente tem aqui a tela, ó. Atrás dele aqui a gente tem como colocar ele pendurado na parede. Tem o botão de liga e desliga. Aqui provavelmente é onde sai o som. E ao lado aqui a gente tem uma entrada para cartão de memória, USB e USB-C. E aqui, pessoal, a gente tem o suporte dele. Ó, que bacana. Ele gira. E ele também trabalha nessa posição, olha só, para vocês verem, ó.
Ele é um suporte de plástico. Ó, ele tem aqui umas borrachinhas que é para deixar ele fixo na mesa ou aonde a gente quiser apoiar. Aqui nessa parte tem um ímã, tá, pessoal? Então olha só para mostrar para vocês, ele também é todo de plástico esse dispositivo. E aqui ele tem também um ímã que ele se conecta aqui, ó. Olha só como é que fica daí. Ele se conecta aqui à base, ó, através do ímã. E aí vocês podem fazer aqui o ajuste que vocês precisarem, ó. Além disso, a gente tem um cabo de energia aqui, com uma entrada aqui, acho que é P4, isso aqui. E na outra ponta é o USB-A. E temos aqui o adaptador de energia para a gente ligar aqui o cabo USB, tá? Então a gente faz dessa forma. E a outra ponta a gente liga aqui, ó. Beleza, pessoal. Agora a gente vai ligar esse dispositivo aqui. Eu vou mostrar para vocês as funcionalidades dele. Pessoal, olha só. Então, antes da gente fazer o pareamento do dispositivo, a gente precisa baixar um aplicativo chamado Link and Link. Então, clicando uma vez aqui, a gente tem aqui a opção de fazer o login ou criar uma nova conta. E em cima aqui, presta atenção que isso vai ser importante depois. Ó, a gente tem o tipo de servidor. Tem o servidor europeu, americano e China. Eu estou usando o servidor americano. Como eu já tenho uma conta, eu só vou clicar uma vez aqui e vou preencher com os dados aqui de login. E clicar em início de sessão. Olha só então, pessoal, abrindo o aplicativo ele vai mostrar o seguinte, aqui as opções aqui de temperatura e umidade, a gente tem a opção aqui de casa e a opção eu, no caso aqui são as opções de configuração do usuário e algumas outras coisas, tá? Aqui é que a gente vai fazer o pareamento do dispositivo, quando ele pedir lá o QR Code, lembrem disso, eu vou mostrar agora para vocês, a gente clica aqui no sinal de mais e clica em digitalizar código. Nesse momento ele vai pedir para digitalizar o código que vai aparecer na tela do dispositivo. E aproveitando e explicando para vocês, aqui a gente também tem como adicionar outros tipos de dispositivo, que são dispositivos geralmente da Link and Link. Então vamos voltar agora lá que eu vou mostrar para vocês agora ligando o dispositivo e fazendo toda a configuração inicial. Pessoal, então olha só, inicialmente aqui a tela vai aparecer a opção de Connect Wi-Fi, quando eu ligo ela pela primeira vez. Então eu vou clicar uma vez aqui, então a gente vai ligar aqui a opção de Wi-Fi. E aí eu vou escolher aqui o meu Wi-Fi. E vou colocar a minha senha. Ó, conectou, aí eu volto aqui. Aí ele vai me dar algumas opções aqui para eu aceitar os termos de uso do equipamento. Vamos lá. Pessoal, olha só. Nesse ponto aqui ele está perguntando qual é o servidor. Lembra que eu mostrei para vocês no aplicativo lá que eu escolhi o American? Então eu vou colocar aqui American Server. E nesse momento, ó, eu vou pegar aqui o aplicativo do Link and Link. E vou ler o QR Code aqui, ó. Vou colocar digitalizar código, olha só. Beleza? Início de sessão. Pronto, ó. Então, ele já está configurando aqui o equipamento e aqui já vai aparecer aqui o nome do dispositivo. Agora ele demora um pouco para configurar tudo, ele começa instalando o container, depois ele vai instalar o Home Assistant, vai fazer o setup do Home Assistant, do Zigbee e aí sim está pronto esse dispositivo. Em torno aí de uns 20 a 40 minutos. Aí pessoal, ele já configurou tudo aqui, o container, o Home Assistant e agora ele caiu para eu escolher qual é o modo do Zigbee que eu quero. Então tem dois modos, tem aqui o Zigbee to MQTT e eu tenho aqui um modo direto. Pessoal, uma dica, tá? Deixa no Zigbee to MQTT. Se vocês alterarem para esse modo direto aqui, depois vocês não conseguem voltar mais. Aí eu vou dar um OK. Agora ele vai gerar automaticamente as configurações. Vou dar um configurar. Pronto, ele está dizendo agora que a configuração foi efetuada com sucesso. Vou dar um OK. Parabéns, você já configurou o seu dispositivo. Dou um OK aqui. Pessoal, a tela inicial dele é essa, tá? Ele vai mostrar aqui o nome da minha central, que eu coloquei ali Valcesia Home. E aí eu vou ter, por exemplo, aqui a temperatura e o horário. Já dá para ver que o horário está errado, agora são 10h55. E a temperatura, caso vocês queiram alterar, é só clicar uma vez aqui em cima. Aí eu tenho como selecionar dois tipos aqui de servidores, de serviço. Pode ser do próprio Link and Link ou pode ser aqui do Home Assistant. Se vocês tiverem uma entidade que fornece lá a temperatura, umidade, vocês podem escolher depois do Home Assistant. Eu vou escolher aqui o Link and Link para você ver.
E aí, pessoal, primeira coisa que eu tenho o país, tá? Eu vou escolher aqui, então, Brasil. Ó, aí eu tenho os estados, Paraná, e agora eu tenho as cidades. Aqui nesse caso não tem como buscar, tá? Então eu tenho que ficar rodando aqui até achar, ó. Eu escolho minha cidade aqui, Maringá, e aí ele vai configurar a temperatura que está aqui agora, 19 graus. E aí para eu alterar o relógio, clico uma vez aqui, e aí eu tenho aqui o Time Zone, ó. Escolho aqui a região, Brasil, ó. E aí aqui a cidade mais próxima, São Paulo. Ele já colocou ali o GMT-3, aí beleza, eu volto aqui, ó. Agora sim está com o horário correto, 22h57. Beleza, pessoal. Agora para a próxima etapa são os dispositivos, ó. Então isso aqui é uma coisa bem interessante desse dispositivo. A gente consegue adicionar aqui os dispositivos tanto aqui no sinal de mais quanto aqui em cima nesse sinal de mais, tanto faz. Ele vai ter aqui vários tipos de dispositivos, ó. Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, Matter, Home Assistant, Webcam e aí vai. Olha que legal, pessoal. Essa opção de Wi-Fi, a gente tem aqui esse Gove, tem o Tuya e tem dispositivos da própria Link. O interessante aqui é que eu posso adicionar um dispositivo da Tuya sem parear esse dispositivo na conta da Tuya. Olha que legal. Então se eu clicar uma vez aqui no Tuya, eu posso adicionar um dispositivo aqui, ó, do tipo lâmpada, switch, sensor de porte, sensor de movimento, aí tem vários dispositivos, tá? Eu vou adicionar essa tomada inteligente aqui que tem um medidor de energia para vocês verem que é um tipo de switch, tá? Então deixa eu ligar ela aqui na tomada. Eu vou escolher aqui switch. Vou colocar ela em modo de pareamento, tá, pessoal? Aí eu tenho 3 opções, que são as opções que eu tenho dentro do Tuya. Eu posso fazer o setup através de Wi-Fi, do Bluetooth ou de AP, que é o Access Point. Nesse caso, eu vou escolher Bluetooth, que é o mais simples aí. Depende do dispositivo de vocês. No meu caso, esse dispositivo meu tem Bluetooth e ele reconhece mais rápido. Aqui ele vai pedir a senha do meu Wi-Fi novamente, tá? Eu vou dar um Start e aí ele vai começar a procurar o dispositivo. Olha só, encontrou o dispositivo. Aí ele perguntou aqui qual é o piso que ele está. Se está no home, se está no primeiro, segundo, terceiro. Aí vocês escolhem aqui, é para organizar. E aqui qual é a localização. Se é banheiro, sala, quarto. Eu vou deixar do jeito que está e vou dar um done. Olha só, pessoal. Então ele fez a adição de 2 dispositivos. Um dispositivo que é o próprio switch, ó. Se eu clicar uma vez ele está ligado, eu posso desligar, ó. Desligou e ligou. E eu tenho um outro dispositivo aqui que é o sensor aqui de energia, ou seja, é o tanto que ele está gastando no momento. Como não tem nada ligado ali, ele vai estar assim. Então, pessoal, olha que bacana, eu conectei um dispositivo Wi-Fi Tuya aqui direto. Então vamos lá, agora vamos ver a próxima opção aqui. Eu posso também adicionar dispositivos do tipo Zigbee. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, o serviço do Zigbee não foi ainda iniciado, que é o Zigbee to MQTT. Aqui ele vai pedir para eu iniciar, ou seja, eu vou dar um configurar, automaticamente ele vai gerar os arquivos necessários, eu vou dar um configurar aqui. Pronto, pessoal, tá feita a configuração, eu dou um OK. Agora, quando eu clicar em Zigbee, ele vai começar a procurar, ó. Eu vou adicionar esse sensor aqui de porta para vocês verem, ó. Vamos ver aqui se ele vai encontrar. Ó, já parou de piscar. E já encontrou 2 entidades, ó. O sensor propriamente dito e tem esse outro aqui que é o tamper, ou seja, é essa parte de trás aqui de segurança, caso a pessoa arranque o sensor, ele tem aí um binário. Vou dar um next. Mesma coisa, ele perguntou o nome aqui. Vamos colocar aqui sensor, porta. Tá pedindo qual é o cômodo e aqui é o tamper. O tamper não vou deixar com esse nome mesmo. Então olha só, ele criou um sensor de porta, tá, pessoal? Que tá aqui no caso fechado. Vou abrir o sensor e vou fechar. Ó, abre e fecha. E aí eu tenho aqui esse outro que é o tamper. Esse tamper ele tá em detecção porque tá aberto. Agora eu vou fechar isso aqui, ó. Então ele já limpou ali e está dizendo que está tudo ok. Ó, se alguém arrancar o sensor, ele já dá lá como detectado. Então, pessoal, esse dispositivo que eu adicionei aqui é um sensor de porta Zigbee. Vamos lá ver quais as outras opções que a gente tem. Ó, a gente tem o Z-Wave, porém, para o Z-Wave funcionar, tem que ter um dongle Z-Wave, tá, pessoal? Não vai funcionar dessa forma aqui.
A gente tem aqui o Matter. Os dispositivos Matter eu escolho aqui que é o IoT, ou seja, é um dispositivo genérico. E aí aqui ele permite que eu adicione dois tipos, é luzes ou switch. Pessoal, vocês lembram de um vídeo que eu fiz do interruptor Matter da Zen Smart? Aquele de 6 teclas que a Alexa não reconhece e vários outros lugares não reconhecem? Aqui ele reconheceu. Esse interruptor aqui, ó. Eu vou tentar ligar ele para a gente ver se ele vai detectar. Então aqui eu escolho switch. Aí, pessoal, ó, eu tenho o manual aqui do dispositivo que tem a etiqueta do Matter, tá? Eu vou dar um next e aqui ele vai pedir o código. Na verdade, ele não consegue ler o QR Code, tá? Então eu vou digitar aqui, ó. Vou dar um próximo aqui. Aqui ele já está configurada a minha rede Wi-Fi e vou dar um next. Olha, ele já está pareando o dispositivo, descobrindo o dispositivo. Aí ele já descobriu, ele pediu aqui qual é o cômodo que tá, qual é o piso. Eu vou dar um done aqui. Olha só, pessoal, descobriu todos os interruptores aqui. Ó, liguei e desliguei. Só tá com um bug aqui que ele tá aparecendo offline, mas está funcionando. Ó, escuta o barulhinho. Ó, tá funcionando perfeitamente. Então ele detectou aqui todos os 6 interruptores. Vamos lá, pessoal. Tem mais uma opção aqui no dispositivo que é o Home Assistant. Se eu tiver um Home Assistant aqui com alguns dispositivos, ele vai mostrar aqui para mim todos os dispositivos do meu Home Assistant. Só que depois a gente volta e eu mostro para vocês. E a gente tem o webcam, que eu posso conectar uma webcam direto aqui se ela for RTSP, ou seja, se ela tiver compatibilidade com esse protocolo. Ó. Ele vai pedir aqui para eu colocar o endereço da minha câmera. E aí eu posso adicionar aqui também. Pessoal, então essa aqui foi a parte de adição dos dispositivos. Na sequência, a gente tem aqui os grupos, ou seja, eu posso criar aqui um grupo de dispositivos para eu poder controlar esse grupo ao invés de controlar um por um. Por exemplo, eu quero controlar todos aqueles switches do interruptor. Então eu posso criar um grupo de switch e escolher aqui todos os 6 switches do interruptor. Ó. Beleza? Eu vou dar um nome aqui, vou pôr interruptor. E vou dar um done. Então aqui eu tenho o interruptor. Ó. Se eu clicar aqui uma vez, ó, liguei tudo. E desliguei tudo. Então é para isso que serve, tá? Se vocês quiserem fazer controle de um grupo. Na sequência a gente tem a opção de cenas. As cenas, pessoal, eu posso criar uma cena aqui do tipo geral. E aí eu posso colocar um nome da minha cena aqui para ele executar vários passos. Então eu posso adicionar um dispositivo aqui, por exemplo, um switch, e falar que eu quero que ele ligue esse switch. Depois eu posso adicionar um outro dispositivo que é, por exemplo, um outro switch aqui. Eu quero também que ele desligue esse switch. A minha cena vai fazer o quê? Vai ligar o primeiro, vai desligar o segundo. E aí vocês podem criar uma sequência de coisas que vocês devem fazer e que daí vocês podem criar uma cena só que faça isso. Um outro tipo de cena que vocês podem criar é uma cena de um botão para ligar o dispositivo ou de um botão para desligar. Só vou explicar para vocês isso aqui, ó. Como é que a gente faria para ligar? Eu posso clicar no botão e ele vai ligar todos os dispositivos que tiverem dentro dessa cena. Ou ele vai desligar, então é uma cena de liga e desliga. Na sequência a gente tem um painel de energia, que é o forte aí da Link, é monitoramento de energia, tá, pessoal? Então todos os dispositivos que vocês tiverem ligado aqui no ISG, quando eu clicar aqui em Go to ADD, ele vai mostrar aqui para mim, ó. Então eu tenho aqui Home, baixo carbono, grid, solar, bateria, aí vocês vão ver o tipo de dispositivo de vocês. No caso aqui, ó, se eu clicar uma vez aqui embaixo, ó, ele vai mostrar aquele dispositivo da tomada que é o Power. Então eu posso fechar aqui, ó, ele já adicionou ao lado o consumo dessa tomada, mas no caso não está consumindo nada, então está zerado. Depois ele vai montando os gráficos aqui para vocês. Bem legal essa parte também. Depois a gente tem a opção de brand, que é as marcas no caso. Eu tenho aqui o link, se tem algum dispositivo dessa marca, isso aqui ele agrupa por marca. Não sei se é muito interessante, mas caso vocês precisem, por exemplo, se eu colocar TUI aqui, ó, tem a cara, tem um dispositivo genérico e tem esse Groove. Ó, então quer dizer que da TUI eu tenho 2 dispositivos. Se eu clicar aqui uma vez, ele vai me mostrar aqui, ó, um switch e um power, tá? Que é do tipo Tuya, que eu parei lá como Tuya. Na sequência, pessoal, a gente tem as automações. Isso aqui é bem legal. A gente pode criar automações com os dispositivos que tem aqui dentro do ISG.
Se eu clicar aqui uma vez, ó, ele vai ter a primeira opção aqui, quando acontecer alguma coisa, ele vai fazer essa ação que está aqui, dependendo de uma condição que é opcional. Então vamos lá, primeira coisa aqui, ó, quando acontecer o quê? Vamos supor, eu vou pegar aqui um dispositivo, que é o sensor de porta. Quando ele abrir, eu vou ligar a tomada. Quando ele fechar, eu vou desligar. Então aqui eu vou escolher qual que é o status. Então quando ele tiver open, o que eu vou fazer aqui na ação? Na ação eu vou controlar um dispositivo, que é um switch. E aí eu vou também ligar esse switch. Eu vou dar um on aqui, vou dar um salvar. Eu não preciso de condição nesse caso, eu só vou dar um salvar aqui em cima. Aí ele vai dar um nome sugestivo aqui, eu vou deixar esse mesmo para a gente não perder tempo. Beleza, salvou a primeira automação. Agora eu vou criar uma outra automação ao contrário. Quando o sensor de porta fechar, então vamos lá, Device Operated, sensor de porta, quando ele dá um close, eu vou fazer o que aqui com o dispositivo? Eu vou escolher um dispositivo aqui que é o switch e eu vou fazer o que com ele? Eu vou dar um off aqui, ó, salvar, e aqui também não vou ter condição, vou dar um salvar. Ele deu esse nome sugestivo, beleza. Então olha só, pessoal. Criei duas automações, vamos ver se está funcionando. Ó, abri, fechei. Tá ligando e desligando ali o dispositivo, tá, pessoal? Então tá funcionando normalmente. Caso vocês queiram desabilitar, é só clicar aqui ao lado, ó. Nessa opção, ele desabilita a automação, tá? Vou desabilitar as duas aqui. Beleza. Caso vocês queiram editar, vocês clicam aqui na engrenagem, ele vai entrar nas opções aqui. Pessoal, agora a gente vai começar a ver algumas opções que a gente tem aqui que são os add-ons, ou seja, os complementos que vêm dentro desse dispositivo. Pessoal, aqui a gente tem muitos complementos, tá? Então eu vou passar alguns para vocês, não tem como eu passar tudo porque o vídeo ficaria muito longo. Então eu vou passar alguns que são mais usados e depois a gente pode fazer uma sequência de vídeos com outras coisas. Olha só, eu tenho um complemento chamado Opera, que é um navegador. Então se eu clicar aqui uma vez, ó, ele vai abrir um navegador aqui para eu poder abrir páginas da web aqui no caso, para eu abrir o meu Home Assistant se eu tiver instalado já. Ele vai dar aqui um bem-vindo, eu vou dar um continuar, só vou dar um next aqui, ó. Como é a primeira vez, ele vai mostrar isso aqui. Beleza, ó, abriu o navegador. Vou sair daqui e vou voltar nos complementos, ó. Pessoal, então olha só, a gente tem aqui vários componentes, o que eu quero mostrar para vocês é esse, ó, Home Assistant Server. Ele já vem com o Home Assistant embarcado, instalado aqui, mas a versão é Docker, ou seja, vocês não têm a parte de Supervisor, não conseguem adicionar add-ons nesse Home Assistant. Então vocês têm um Home Assistant já instalado, porém fica um pouco limitado aí para algumas coisas caso vocês necessitem. Por isso que tem vários add-ons aqui, que é, por exemplo, o Node-RED, o Zigbee to MQTT, vocês têm outros aqui, que é o Hex, o SP Home, ó, tem o Spotify, tá vendo? Então tem vários outros add-ons porque ele é um Docker, então ele funciona como caixinhas. Quem viu o vídeo do iHost sabe do que eu estou falando. Nesse caso, ó, ele já veio instalado aqui o Home Assistant e no caso aqui ele já está habilitado no endereço 192.168.567.8123. Então se vocês abrirem qualquer navegador esse endereço local, ele vai abrir o Home Assistant de vocês. E a senha e o usuário é admin. Segura aí que depois eu vou mostrar para vocês lá no computador o que vem dentro desse Home Assistant. Passando para a próxima opção, a gente tem o Home Assistant aqui, app. Esse Home Assistant app serve para vocês adicionarem uma instância do Home Assistant de vocês que vocês já tenham instalado. Então vamos imaginar que vocês já tenham instalado um Home Assistant no mini PC ou no Raspberry ou em outro lugar. Vocês querem adicionar ele aqui, para não usar o Home Assistant que vem embarcado. Então a gente faz por aqui. Então se eu der um Open aqui, ele vai abrir as opções do Home Assistant, eu vou dar um continuar. E aí aqui ele vai detectar na minha rede quais as instâncias do Home Assistant que eu tenho. Então ele já detectou um aqui, ó, que é o ha.valcese, que é o meu Home Assistant que eu uso. E ele já achou um outro aqui que é o 5.254. Esse aqui é um outro de laboratório que eu uso aqui para fazer os vídeos para vocês. Então vamos abrir esse aqui, ele vai pedir usuário e senha, tá? E eu vou dar o login aqui, ó. Aí ele vai pedir o nome aqui, vou dar um continuar. Ele perguntou se eu quero habilitar as notificações, dou um continuar, permito aqui.
E aí, pessoal, ele abriu minha instância aqui do Home Assistant, onde eu tenho todas as minhas opções. Vamos deixar isso aqui por enquanto, depois eu vou mostrar para vocês como vocês configuram para que os dispositivos desse Home Assistant fiquem configurados aqui no ISG. Aqui, por enquanto, vocês só abriram o Home Assistant. Vamos sair daqui, ó. Vocês podem até verificar que aqui a gente tem só a opção de Open, não tem os servidores do Home Assistant aqui, tá bom? Ó, rodando aqui, pessoal, a gente tem o Zigbee to MQTT, que já está configurado, ó, na porta 8080. Vamos lembrar disso que depois eu vou mostrar para vocês. A gente tem aqui esse Z-Wave JS, que também seria configurado caso vocês tivessem aqui um dongle Z-Wave, vocês configuram através dessa opção. E tem, por exemplo, essa opção de Serial Port View, isso aqui é bem legal. Vamos imaginar que vocês queiram colocar um dongle Zigbee aqui no seu ISG Display. Vocês podem colocar um dongle, mas aí eu vou saber qual é a porta que ele está no USB, qual que é o endereço certinho, como é que eu faço? Eu vou colocar aqui para vocês verem esse dispositivo, ó. Aí eu vou sair da opção e entrar novamente, ó. Olha que legal, pessoal. Ele já mostrou aqui qual que é o caminho que ele está, que é o TTY USB 0. Mostrou que o produto é da SM Lite e mostrou um ID aqui desse produto, tá? Então eu posso usar isso aqui depois para configurar lá no Home Assistant ou no Zigbee to MQTT. Tenho também a opção aqui do MQTT Broker, que é o Mosquito Broker, que também está configurado aqui na porta 1883. Usuário e senha admin. Aí, pessoal, tem o Fully Kiosk, que tem vídeo que eu fiz no canal, que também vocês podem usar aqui. A gente tem aqui, por exemplo, esse Zero Tire, que é uma opção que vocês podem usar para poder acessar o ESG de vocês remotamente, tá? É tipo uma VPN. A gente tem aqui, por exemplo, o Tailscale, que eu também fiz um vídeo sobre isso, que também é tipo uma VPN para vocês acessarem remotamente. E aí vocês têm várias opções. Tem o MariaDB, que é um banco de dados, tem o Rex, são todos complementos que o Home Assistant precisa, que já está aqui, é só vocês instalarem. Tem o Cloudflare, olha que legal, pessoal. Cloudflare tem um vídeo que eu fiz mostrando para vocês como que vocês fazem para acessar o Home Assistant através do Cloudflare. E aqui também vocês podem configurar. Eu acho particularmente uma das melhores formas de vocês acessarem o Home Assistant de vocês. E aí, pessoal, a gente tem esse outro que é o HA Web SSH, ou seja, eu posso acessar o meu Home Assistant através de SSH. Se eu clicar uma vez aqui, ó, eu vou instalar essa opção e depois eu vou mostrar para vocês lá como fazer para acessar isso através da web de vocês. Ó, o usuário que ele já mostra que é _user e a senha é admin, tá? Vamos lembrar disso depois na hora de fazer o acesso. E aí, pessoal, ele já deu o endereço IP aqui, 2.4200, que é a porta que ele ficou instalado, beleza? Na sequência a gente vai ver aqui as opções de configuração do ISG Display. Pessoal, aqui a gente tem várias coisas que a gente pode configurar. Vou também passar para vocês as mais úteis aqui, ou seja, o que vocês precisam para fazer ele funcionar. Então a gente tem aqui, por exemplo, Spaces, que eu posso criar esses espaços aqui que eu tenho, Home, eu posso criar aqui vários espaços, tá? Que são as telas no caso. Aí a gente tem aqui a opção de Local Home Assistant. O Local Home Assistant ele está configurado naquela porta 8123 que eu já mostrei para vocês. Tem aqui como eu fazer backup do Home Assistant e agendar para ele fazer backup durante algum horário e dia, e posso restaurar por aqui também. A gente tem aqui o External HA. Ó, aqui é o que eu quero explicar para vocês. Aqui a gente já pode adicionar um Home Assistant externo que eu tenho instalado para que ele traga todas as entidades para cá e que vocês façam a integração de tudo no mesmo lugar. Então eu posso clicar aqui em adicionar o HA Service. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vocês vão ter que criar um token de longa duração. Então a gente vai voltar aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente usa o Opera, o navegador? A gente vai usar aqui por quê? Senão a gente precisaria copiar em um lugar, colocar num pendrive, copiar a chave e tal. Então, para ficar mais fácil, a gente vai entrar por aqui, ó. 192.168.147.2.8123. Esse aqui é o meu Home Assistant de laboratório. Vou colocar o usuário aqui de novo e vou dar um login. Então olha só, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente clica em cima do usuário aqui embaixo e aí a gente vai na opção em cima aqui de segurança. Se eu rolar a tela até embaixo, eu vou ter aqui tokens de acesso de longa duração. Eu vou clicar em criar token, vou colocar o nome aqui link e vou dar um OK. Ó, ele criou, eu vou copiar essa chave aqui, ó, e agora eu saio daqui e eu vou voltar na opção do Home Assistant externo aqui, ó.
Vou clicar no adicionar. Aqui no nome, o nome do meu Home Assistant. Eu vou pôr laboratório. Aqui é o endereço IP, ó. 192.168.5.147. Embaixo aqui é a porta 8123. E aqui eu tenho o token de longa duração, ó. Então eu vou deixar clicado aqui e vou dar um colar. Olha só, imagina copiar tudo isso de algum lugar. Dou um salvar. Beleza, ó. Ele já adicionou, eu vou dar um entrar aqui, ó. Pronto. Entrou já no Home Assistant e está configurado. Para que serve isso então? Se eu poderia entrar no Home Assistant de qualquer forma, isso aqui serve para que vocês possam depois adicionar os dispositivos aqui do Home Assistant. Olha só, se eu clicar em mais aqui e clicar em Home Assistant, olha só agora, pessoal. Todas as entidades do meu Home Assistant e dispositivos estão aqui agora para eu poder fazer as automações, adicionar aqui e mesclar com outro Home Assistant. Vamos supor que eu quero mesclar isso com o Home Assistant que eu tenho aqui, que é o embarcado. Eu posso fazer isso. Beleza. Continuando aqui, ó, a gente tem daí a opção de MQTT. Essa opção de configuração do MQTT é para ele levar os dispositivos que estão aqui para algum broker MQTT. Vamos supor que eu queira que ele leve isso aqui para o próprio broker dele, que é o Home Assistant que já veio embarcado aqui. Eu posso entrar aqui com o domínio, que é o endereço IP 67, né? A porta aqui é 1883. Usuário admin e a senha admin. Beleza? Vou dar um salvar aqui. Ó, conectado. Tá? Agora a próxima opção, pessoal, é a opção de firmware. Aqui eu tenho como atualizar o firmware do meu ISG Display Max. Eu posso atualizar o firmware do Zigbee, instalar alguma coisa que esteja no USB Drive, que é um firmware. Posso fazer backup também da mesma forma. Tem a opção de container, que também eu posso atualizar os meus containers através dessa opção. A opção de configurações, eu tenho aqui o MAC address, o IP. Eu tenho aqui no caso algumas configurações do sistema, caso vocês queiram restaurar de fábrica ou alguma coisa assim, é no System Settings. Tem o Time Zone aqui, a temperatura em Celsius. Aqui eu tenho um screensaver, tá? Que eu posso deixar aqui, por exemplo, 15 segundos, ó. Se eu ficar 15 segundos aqui falando com vocês sem mexer na tela, ele vai entrar numa proteção de tela, tá, pessoal? Se vocês ficarem sem mexer, ele entra nessa proteção de tela. Eu vi que tem um bug aqui, dependendo do aplicativo que vocês estejam, ele vai entrar na proteção de tela, mesmo que vocês estejam mexendo no ISG. Então é um bug aqui, eu já reportei o pessoal lá, eles vão verificar. Por enquanto, eu vou deixar desligado isso aqui para não me incomodar. Tá? E aí tem a opção de auto reboot, vocês podem colocar aqui todo dia meia-noite ele vai fazer o reboot, depende da necessidade de vocês. Tem algumas customizações de fundo aqui do background, ó, eu posso alterar os planos de fundo aqui, colocar imagens, ó, vou deixar essa aqui, ou eu posso customizar aqui e colocar uma outra qualquer. Tem o Media Center que eu posso aqui abrir imagens, som, vídeos através dessa opção, vocês podem colocar um cartão de memória aqui ou um disco USB para fazer isso aqui e com as opções de música ou qualquer coisa, vocês podem rodar aqui. Beleza. A gente tem daí a parte de aplicativos de terceiro, que ele está dizendo aqui que eu posso fazer a conexão através do próprio aplicativo do Link, eu posso fazer por lá. Tem o HomeKit, pessoal, olha que legal. Ele vai gerar aqui um QR Code onde vocês podem ler através do aplicativo Casa do iPhone e ele vai transportar todos esses dispositivos para o HomeKit de vocês. Olha que bacana. Tem o Home Account, que é as opções de conta do Link, que vocês podem alterar algumas coisas aqui. E essa opção de Business Account é uma conta empresarial. Pessoal, passei rápido as opções aqui, mas o importante é vocês entenderem aqui para que serve o ISG, qual é o poder desse dispositivo. Agora eu vou mostrar para vocês ali no computador as páginas que a gente configurou aqui do Home Assistant, do Zigbee to MQTT e também do SSH. Pessoal, então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é acessar aqui o Home Assistant, que é 192.168.5.167.8123. que é o Home Assistant que veio embarcado no próprio ISG Display Max. Aí eu vou colocar aqui admin e vou logar aqui no Home Assistant que veio instalado no próprio ISG. Olha só, pessoal. Primeira coisa, eu vou clicar aqui, ó, vocês viram que está tudo em inglês, né? Então a gente clica aqui no admin, que é o usuário, e aqui na linguagem eu coloco em português. Português BR. Beleza, já mudou tudo aqui.
Então agora estamos com o Home Assistant português. Aí eu vou ver em configurações, ó, pessoal. Aqui a gente tem dispositivos e serviços. Ó, então aqui eu tenho o MQTT, pessoal, ó. Se eu clicar aqui, eu tenho 12 dispositivos. Eu tenho os dispositivos todos que veio com o nome 127001 aqui, que são suítes, que é o interruptor que eu adicionei através do próprio ESG lá na opção Matter. Tem aqui, por exemplo, o sensor de porta, que é esse Door Sensor que está aberto. Tem o tamper aqui também. Tem o nível da bateria e tudo mais. E todos os suítes aqui, tá, pessoal? Olha só. Eu tenho aqui a tomada inteligente, ó. Vou ligar onde está o softbox lá, ó, e desligar. Funcionando perfeitamente. Então aqui está o meu Home Assistant e trouxe todas as entidades que estavam lá no ISG. Tenho aqui instalado o Rex já, eu tenho aqui instalado várias outras coisas, mas se vocês olharem nas configurações, ó, a gente não tem a opção de add-ons porque ele é um Home Assistant Docker. Aqui eles instalaram esse Config Editor, acho que tem um vídeo que eu mostro isso aqui, que ele instala um complemento que fica parecido com aquele File Editor. Ó, eles até colocaram o nome aqui File Editor. A gente, se clicar aqui embaixo, ele vai mostrar todos os arquivos que eu tenho na pasta lá do config do Home Assistant. Aí eu posso abrir, por exemplo, o configuration.yaml e posso editar o arquivo normalmente aqui, certo? Legal. Aqui está o Home Assistant então. Agora eu vou mostrar para vocês numa outra aba o Zigbee to MQTT, ó. Então é o mesmo endereço aqui, o 67, mas o final é 8080. Então se eu abrir aqui uma vez, ó, ele já abriu a interface do Zigbee to MQTT e eu tenho aqui como parear os dispositivos através do Zigbee to MQTT diretamente. Então eu posso aqui dar um permit join e posso adicionar novos dispositivos. O que eu tenho aqui hoje é o sensor de porta, onde eu posso alterar o nome e tudo mais. Posso olhar aqui as exposes, ó, tá aberto, 100% de bateria, tá aqui com o tamper também aberto, porque ele não está fixado, tá? E aí vocês têm as opções todas do Zigbee to MQTT. E para finalizar, pessoal, a gente tem aqui como acessar o Home Assistant através do SSH. Então aqui é 192.168.5.67 na porta 4200, vocês lembram? Se eu der um Enter aqui, ó, ele já vai pedir o login. Lembra que o login era Lincoln underline user. Beleza, vou dar um enter e a senha era admin. Então eu já loguei aqui e se eu der, por exemplo, comandos em Linux, ls para listar tudo que tem aqui, ó, tô no diretório do Home Assistant onde eu tenho os arquivos aqui. Se vocês não tivessem lá o File Editor, vocês poderiam dar um nano aqui, configuration.yaml. Ele já entrou também nas opções de configuração aqui e eu posso adicionar linhas e fazer o que eu quiser e salvar, tá? No caso eu não vou salvar aqui, só vou dar um Ctrl X para ele sair, vou dar um não aqui. Então essa é a parte que a gente pode entrar no SSH do Home Assistant, tá bom, pessoal? Galera, o vídeo ficou um pouco longo, eu tentei dar uma acelerada, não passei tudo que tem nesse dispositivo, mas eu prometo que agora, daqui para frente, se você tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários ou alguma sugestão que eu faço novos vídeos para vocês. Espero que vocês tenham gostado do dispositivo tanto que eu gostei. Pessoal, a minha opinião sincera sobre esse dispositivo. Eu fiquei surpreso com a quantidade de coisas que tem no mesmo produto. Além dele ter uma tela touchscreen, ele tem um hub Zigbee, um hub Matter, trabalha com Wi-Fi, Bluetooth e tem uma quantidade significativa de aplicativos rodando em Docker. Uma parte super legal é que ele já vem com o Home Assistant embarcado, ele é compatível com o HomeKit, com Alexa e Google, e se você adquirir a parte 1 Hub, ele também se transforma no dispositivo infravermelho e de radiofrequência. O hardware dele é poderoso, possuindo um processador chamado Allwinner A523 e 4 GB de memória. Ele também suporta hubs Z-Wave, tornando a experiência mais completa. No geral, pessoal, pelos testes que eu fiz aqui, está ok. A Linked está de parabéns. A única coisa chata, que é um ponto negativo, é que ele ainda não está à venda aqui no Brasil e nem no AliExpress, onde a gente poderia talvez importar esse dispositivo. O valor dele no site da Linked é $219. Então, se vocês pegarem o preço aí de um tablet, de um Hub Zigbee, Matter e outros dispositivos que vocês precisariam para casa inteligente, vocês podem fazer a soma e ver se isso compensa ou não. Aí fica a critério de vocês. Quero saber o que vocês acharam desse dispositivo e se o custo-benefício é legal. Deixa aí nos comentários. E se vocês curtiram esse vídeo, já deixa um like e compartilha com a maioria das pessoas. Assim vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo.
que é essa tela chamada ISG, que é essa tela tudo em um. Ô, velho. Se você quer conhecer mais sobre essa tela, porque de vez em quando o YouTube já compartilha com aquele amigo que a empresa Link possui um processador chamado Allwinner A523. Ele suporta também